Olá, gente boa! Estamos aqui para mais um tempo de refrigério e nesta oportunidade eu quero compartilhar com vocês o texto de Paulo a Timóteo na primeira epístola, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está aqui falando do Evangelho, das boas novas do reino, daquilo que nós encontramos no Novo Testamento. A encarnação, a obra de Cristo, sua morte, sua ressurreição e a sua gloriosa promessa do retorno para buscar a igreja, o Evangelho. E Paulo diz que o Evangelho é digno de inteira aceitação. Por que Paulo afirma isto? Nós podemos ver claramente que o Evangelho é digno de inteira aceitação porque ele é endereçado a todos. Jesus mesmo diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho fala acerca do que Deus fez por todos os homens, oferecendo o presente da salvação quando ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos pecadores. O Evangelho é digno de inteira aceitação porque ele enfatiza a pessoa e a obra de Cristo. Quando Paulo ele fala sobre Jesus, ele enfatiza tanto a divindade de Cristo quanto a humanidade. E Paulo e o Evangelho vai mostrar que antes da sua encarnação, Jesus tinha a glória eterna com o Pai. Quando ele nasceu em Belém, ali não foi o começo da sua existência. Porque no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele, por amor a nós, ele desceu dos céus, veio ao mundo, se vestiu de pele humana, ou vestiu de pele humana, para perdoar os nossos pecados, morrer no nosso lugar. O Evangelho é digno de inteira aceitação por causa do seu propósito glorioso. Por que Jesus veio ao mundo? Ele veio para salvar os pecadores. Ele não veio para salvar pessoas boas, porque não existe nenhuma pessoa boa na terra. Se você acha que você é bonzinho, que você merece o céu e que você vai ganhar o céu por causa da sua bondade, você está inteiramente enganado. Ele não veio para salvar os que guardam completamente a lei, porque não há nenhum homem, nenhuma mulher que consegue guardar a lei completamente. E aqui, meu querido, está a grande diferença e essencial diferença entre o cristianismo, o Evangelho e as demais religiões. Todas dizem que o homem precisa fazer alguma coisa para ganhar o favor de Deus. O Evangelho não. O Evangelho, porém, diz que o homem, ele é pecador, ele está separado de Deus, ele está condenado, ele está vivendo sob a ira de Deus e que ele está perdido e que ele não é capaz de salvar a si mesmo e que somente a obra substitutiva de Cristo pode salvá-lo e conduzi-lo à glória. Então o Evangelho é digno de aceitação porque ele apresenta para nós a solução de Deus para o perdão dos nossos pecados, já que nós não tínhamos condições, Cristo morreu no nosso lugar. Que coisa maravilhosa, né? O Evangelho é digno de inteira aceitação porque produz convicção de pecado. Olha o que Paulo diz: dos quais eu sou o principal. E vale a gente destacar aqui que o maior dos pecadores não era um idólatra, um imoral, um ateu, mas era um ortodoxo zeloso da lei, que nasceu num lar extremamente religioso. O seu pecado era essencialmente doutrinário. Ele não aceitava a palavra de Deus, ele não aceitava a obra de Cristo. Pelo contrário, ele perseguia, ele matava os cristãos. Ele vai dizer isso nessa epístola, que ele matava os cristãos, que ele tinha até prazer em fazer isso, que ele era insolente, que ele era perseguidor, que ele era mau. Ele rejeitava Jesus. A rejeição do Filho de Deus é o maior de todos os pecados. Ainda é preciso enfatizar que Paulo não disse que ele era o maior dos pecadores. Ao contrário, ele declarou: dos quais eu sou o principal. O Evangelho é digno de inteira aceitação porque ele mostra isso.
Paulo reconheceu como pecador e foi preciso que Jesus tivesse aquele encontro com ele na estrada de Damasco, o derrubasse do cavalo, e ele foi convencido dos seus pecados, e ele arrependeu dos seus pecados, ele confessou os seus pecados e ele recebeu a salvação. O mais piedoso santo é aquele que mais se reconhece pecador e que tem a mais apurada convicção do pecado, que sabe e tem consciência de que é pecador e que precisa da graça de Deus. O Evangelho é digno de inteira aceitação porque ele nos capacita a sermos exemplo. Olha o que Paulo diz aqui: mas por esta mesma razão me foi concebida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, como ele diz, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo, olha, o Evangelho, quando eu recebi Jesus, quando eu nasci de novo, eu agora posso levar o Evangelho a outras pessoas, ser exemplo, ser modelo, aquilo que Jesus disse que nós temos que ser sal e luz no mundo. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Então o Evangelho é digno de aceitação porque ele nos habilita a sermos modelo para o mundo, a mostrar para o mundo a verdadeira vida, o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira obra de Deus em nós, com uma vida com um propósito que glorifique a Deus. O Evangelho, ele é digno de inteira aceitação, porque ele dá glória a Deus, ele exalta a Deus. Olha o que Paulo diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo vai encerrar aqui, ele derramando a sua alma numa torrente caudalosa de louvor. E nessa doxologia maravilhosa, ele disse que Deus é eterno, que Deus é o Rei único, que Deus é imortal, invisível. Não era o imperador romano, mas o verdadeiro Rei é Deus. O Rei não apenas de um mundo transitório, passageiro, mas o Rei de todas as eras. Ele é o Criador, o mantenedor, o Redentor de todos os tempos e de todas as vidas. Deus é tudo. O Evangelho é digno de aceitação porque ele dá glória a Deus. Quando um pecador se rende, quando o pecador se converte, quando o pecador entende a obra de Cristo na cruz do Calvário no seu lugar, Deus é glorificado. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as atualizações, né? E nós agradecemos que o Evangelho inunde o seu coração e que você venha render glórias a Deus em todo o tempo. Um grande abraço, Deus te abençoe.